Olá, bem-vindos ao Saúde em Foco. Eu sou Cristina, psicóloga e psicanalista, professora do programa de pós-graduação em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para as futuras mães, o cuidado pré-natal pediátrico. Sabemos que a gestação tende a ser um período de muitas expectativas e preparações para a chegada do bebê e a experiência da maternidade. Mas também é uma ocasião em que surgem inúmeras dúvidas, especialmente quando pensamos no cuidado que o bebê precisará logo ao nascer. O cuidado pré-natal pediátrico é fundamental para que as futuras mães e os pais se sintam seguros e informados, mais confiantes sobre como agir e o que esperar quando o bebê chegar. É claro que essa preparação inclui também a ideia de que nem tudo pode ser previsto, mas que alguns recursos são importantes para que possamos, inclusive, lidar com as surpresas. Hoje, nós vamos conversar sobre as orientações essenciais que toda gestante deve receber durante a gestação para favorecer que esse início da vida do bebê seja mais saudável e tranquilo possível. Eu tenho o prazer de receber aqui a médica pediatra Luísa Pinheiro. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. Luísa, conta para nós, por que é tão importante incluir essas orientações pediátricas no pré-natal, que é um período de atenção muito voltado para a saúde da mulher? A primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar é que o pré-natal ele tem que ser multidisciplinar. A gente pensa muito no pré-natal ginecológico, obstétrico, mas quando a gente vai ler as recomendações, o ideal é que toda gestante passasse por um pré-natal odontológico no acompanhamento com o dentista, um pré-natal psicológico e nisso também entra o pré-natal pediátrico. Por que o pré-natal pediátrico? Quando o nenê está no momento do nascimento, tem várias coisas que ocorrem. E muitas vezes a gente vê que as famílias se preparam para o parto, mas depois não sabem dos direitos, por exemplo, o contato pele a pele, o esperado clampeamento do cordão e todos os benefícios que isso traz. Além disso, uma coisa que eu falo bastante é que a primeira consulta do nenê é entre 5 e 7 dias de vida. Só que 5 dias, uma semana é muito tempo em casa, ainda mais para uma nova conformação familiar. Porque todo mundo lembra, ai, nasceu o bebê, mas não, nasceu uma mãe, nasceu um pai, às vezes um irmão, uma irmã mais velha. Todos estão se adaptando. Então é importante que a gente consiga orientar dentro do possível essa família, o que esperar desse período, coisas até como lidar com os irmãos mais velhos, como alterar a rotina, se for o primeiro filho, cuidados como o banho. A gente não vai esperar 7 dias para dar o primeiro banho. Então é importante que essas orientações sejam feitas ainda no período gestacional. Bem lembrado, agora você falou desse intervalo de tempo. 5, 7 dias após o nascimento do bebê. Muita coisa acontece nessa família, nessa casa, com esse bebê recém-nascido. Muitas inseguranças ali são vivenciadas, né? De fato, é um tempo longo, parece curto, mas a chegada de um bebê potencializa tantas experiências afetivas que esse período pode ser bastante aterrorizante, difícil, angustiante para esses pais, né? E o suporte nesse período, sabe? Porque é importante ter um pediatra que você confie. Então, que tenha um recurso para ter um contato, esclarecer as dúvidas, mesmo antes do período da consulta. Outra coisa, as triagens neonatais, que são super importantes. O teste do pezinho é entre o 3º e o 5º dia de vida. Claro que no hospital, na alta, é fornecida essa informação. Só que na alta hospitalar, às vezes 24, 48 horas pós-nascimento, a cabeça está em outro lugar. O corpo está cansado, teve todo aquele estresse físico e psicológico do nascimento mesmo. Então, é um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoções. E o ideal seria a mulher já chegar preparada com as orientações, para que ela não precisasse aprender tudo num período de 24 horas de uma internação, por exemplo. Isso mesmo, Luísa, eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando até na minha experiência saindo da maternidade com as crianças, assim. Naquele momento ali, é muito difícil que a gente consiga absorver, compreender, memorizar informações que são relevantes. Então, o momento oportuno
seria ainda durante a gestação, em que essa família está mais tranquila, está aguardando a chegada desse bebê e também mais receptiva a esse tipo de informação. Com certeza. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu vou fazer o meu parto no SUS. Eu posso fazer essa consulta de pré-natal pediátrico? E a minha resposta é sempre claro, e é muito bem-vinda. Infelizmente hoje a gente vê que não é uma realidade acessível para todas as pessoas, mas eu tenho muitas pacientes que, independente de terem feito seu nascimento no SUS, procuraram essa informação, procuraram um pediatra antes do nascimento, justamente para estarem munidas de informações, até detalhes, por exemplo, a montagem do plano de parto, a elaboração do plano de parto. Tem toda uma parte sobre o recém-nascido, sobre o que eu espero dos cuidados, que o ideal seria discutir e realmente entender cada uma das orientações para colocar nesse documento que é tão importante. Então, tem uma contribuição desse profissional da pediatria na construção do plano de parto. Muito bem. E Luísa, na tua experiência profissional, quais são as dúvidas mais comuns? As mulheres que já te procuraram, então, para fazer esse pré-natal pediátrico, o que elas mais perguntam? Quais são as inseguranças ou até mitos, algumas coisas que elas pensam? Eu acho que a dúvida mais comum sempre gira em torno da amamentação, que é um momento de muitas dúvidas, assim, e eu sempre explico que é um processo, né? Tudo na maternidade, eu não sou mãe, mas o que eu percebo, tudo é um processo de conhecimento e de autoconhecimento também. Então, a amamentação, acho que ela entra como o primeiro tópico, assim, de dúvidas. E o que eu percebo é que, às vezes, coisas que eu falo nas consultas não são dúvidas naquele momento, mas as mães dizem assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, sabe? Coisas, por exemplo, quantas vezes o nenê faz xixi? Quantas vezes o nenê faz cocô? Uma dúvida que as mães têm é como é que eu cuido do coto umbilical? É uma dúvida muito frequente. As fraldas, como é que a gente cuida? E que são cuidados que precisam ser iniciados antes desse nascimento. Até, por exemplo, para a mãe se preparar, montar uma bolsa maternidade, né? Para ela estar preparada até essa primeira consulta ali, com uma semana, ela ter várias informações que possam auxiliar ela a transitar nesse puerpério de uma forma um pouco mais suave. Luísa, conta para nós sobre o cuidado ao coto umbilical. As gestantes que estão nos assistindo ainda usa álcool? Como é que é isso? Na minha época, a higiene era com álcool. Mudou? Porque as coisas mudam. Né? A última recomendação diz que a gente não precisa usar o álcool e que o álcool, inclusive, retarda o cair do coto umbilical. Olha só. O que eu gosto de explicar? Eu gosto muito de analogias. Então, eu digo assim, sabe quando a gente era pequeno, andava de bicicleta, cai e esfola o joelho? Fica aquela casquinha. O coto umbilical é como se fosse essa casquinha. Então, pode sair algumas gotinhas de sangue ali na roupa? Pode, mas nunca pode sair pus, nunca pode ficar vermelho, nunca pode ficar quente. E como que eu faço a higiene? Água e sabão. Água e sabão. Então, na hora do banho, eu vou lavar com água e sabão e sempre manter o mais sequinho possível. Isso é o cuidado como se fosse uma ferida. E depois que cai, a gente segue os mesmos cuidados de higiene. Não precisa botar faixa, fita, enrolar ali o umbigo, nem moeda, porque ele volta ao normal depois. Moeda menos ainda, né, Luísa? Menos ainda pelo risco de infecção. Exato. A moeda pode estar suja, pode contaminar ali essa região. Então, a gente sabe que é um conhecimento muitas vezes intuitivo, transmitido de geração a geração, mas alguns precisam ser revistos, revisitados. Me chamou a atenção que tu disseste assim, a maternidade é uma experiência de conhecimento e de autoconhecimento. Eu acho esse ponto muito importante, porque a gente tem muitas coisas que a gente pode aprender na maternidade. Né? Muitas coisas com profissionais, na consulta pré-natal, lendo um livro, assistindo a uma palestra, fazendo um curso. Tem muitas maneiras de aprender. Mas a relação com o profissional é tão mais segura, tão mais confiável, né? Aquela troca também de contato, de olhar e poder esclarecer as dúvidas. Alguém com quem você vai trocar por muito tempo e que confia. Isso é muito importante, a sensação de segurança. E há também um tanto dessa experiência materna que a gente não tem como aprender com alguém, mas que a gente já sabe. Então, que é essa questão de se conhecer, de conhecer a sua própria forma de realizar a maternidade, né? Eu sempre digo que são duas fontes das quais partem a maternidade, que é o aprender e o saber. O saber diz respeito àquilo que a gente já carrega em si e que foi transmitido pela cultura e pelo cuidado que a gente já recebeu e pelas gerações anteriores.
Uma coisa que eu falo bastante nas consultas de pré-natal é que quem melhor vai conhecer o seu filho é você. Porque muitas vezes, principalmente as mães de primeira viagem, entram com aquela ideia, mas a minha mãe sabe mais que eu, a minha sogra sabe mais que eu, a tia, a vizinha, todo mundo sabe mais que ela, na cabeça dela. E muitas vezes a função do profissional não é nem, eu digo, eu não gosto das relações de cima para baixo, que eu vou lá e dito alguma coisa para a pessoa. Às vezes a função do profissional é só encorajar essa mãe e empoderar de que o seu conhecimento está certo e que cada um vai ter um jeito de maternar e que não é porque outra pessoa faz diferente que o jeito dela é inválido. Exato, ótimo. E nessa mesma perspectiva, nós temos muitas mulheres que estão falando sobre suas maternidades nas redes sociais. E é mais uma via de acesso a essa experiência que é compartilhada entre mulheres. Nós vamos assistir um vídeo, um trechinho de um vídeo, né, Luísa, de uma dessas mães. Nós vamos assistir o vídeo da Morgana Seco, que é fotógrafa e criadora de conteúdo para as redes sociais digitais. A Morgana é mãe da Alice, de 4 anos, que ficou nacionalmente conhecida como a menina que falava palavras difíceis. Eu acho que você vai lembrar dessa menina. E ela também é mãe da Júlia, que agora tem 1 aninho. A Morgana publicou um vídeo que fala sobre 12 coisas que ninguém contou a ela sobre a maternidade e que ela gostaria muito de ter sido informada antes da primeira gravidez. Nós vamos ver então um trechinho desse vídeo que ela menciona o 5º aprendizado que ela teve e que ela gostaria de ter tido antes do nascimento da primeira filha. Vamos lá. O 5º aprendizado é que esse universo da maternidade é um universo mesmo. Um universo enorme, assim, de informações, de aprendizados que a gente pode ter com relação a cuidados com o bebê, a criação dos filhos, a saúde das crianças. E é um universo mesmo de coisas que a gente pode aprender, pode estudar, pode entender melhor para tentar fazer de uma maneira que seja melhor para os nossos filhos, né? E pra gente também. Quando eu engravidei da Alice, minha primeira gravidez, eu comecei a ler sobre parto, sobre amamentação, sobre cuidados com crianças. E eu fiquei com a sensação, meu Deus, olha tudo que eu já estudei, eu tô recém na gravidez e não era nada perto do que eu estudei hoje, depois de 5 anos, né? Mais, quase 6 anos desde que eu engravidei a primeira vez. Então, existe todo um universo de possibilidades que, claro, que é inevitável, mesmo que você diga, eu não acho que precisa estudar, você vai acabar precisando aprender muita coisa para manter a sua criança segura, para saber o que precisa ou não precisa ser feito. Claro que tem algumas coisas que são instintivas, até biológicas, né? A gente tem um instinto natural de sobrevivência, de cuidado com o outro, de acolhimento, de querer manter o filho seguro, né? Mas, fora isso, se você não estudou, a única referência que você tem é a sua própria criação. Então, algumas referências, sim, a gente já traz de berço, né? Mas não necessariamente elas são as melhores opções. Então, quando você se abre a oportunidade de estudar mais sobre isso, de aprender, existe todo um universo da ciência que estuda saúde, desenvolvimento infantil, criação de filhos, que você pode se beneficiar desses estudos e trazer isso para sua criação. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, tentando fazer de um jeito, e às vezes já tem uma ciência por trás daquilo que te diz, não, vem cá, olha só, dá pra fazer assim é mais tranquilo, não tem consequências negativas, enfim, dando alguns exemplos, mas o aprendizado em si que eu tive é que existe um grande universo de possibilidades e de oportunidades da gente aprender, não só pra criança, mas pra gente mesmo. Quando a gente olha pra criação da criança e pensa sobre isso, estuda, entende como pode ser, a gente também reflete sobre o que aconteceu com a gente, o que a gente gostaria que tivesse sido diferente pra tentar não replicar isso também. Luísa, interessante, né? Interessante também essa via de troca entre mulheres que são mães, que são as redes sociais. É claro que, como qualquer espaço de troca, tem seus benefícios, tem seus prejuízos, a gente tem que ter cuidado, mas a Morgana aborda aqui aspectos bem importantes. Primeiro, que a gente tem muito que aprender, né? Então, que está nesse âmbito da aprendizagem, que a gente pode ler, que a gente pode trocar com um profissional, que a gente pode assistir uma palestra e que é importante também acessar a experiência do maternário por essa via. E ela fala também sobre o fato de não termos como única referência o cuidado que nós recebemos dos nossos pais ou das pessoas ali que conviveram conosco na nossa infância. Então, assim, ampliar os nossos recursos para, então, exercer a maternidade. Luísa, como que tu achas aí que os profissionais da saúde podem favorecer para que as mulheres, as famílias, os homens também, acessem esse conhecimento que é tão importante nos dias atuais? Eu acho que
Existem várias... A rede social, eu sempre digo assim, ela vem para somar e muitas vezes ela vem para atrapalhar também. Então, o que eu gosto de dizer? Busquem informação. E o profissional, ele vai servir como um mediador dessa informação. Então, qual que é a nossa função, pelo menos na minha ideia, do profissional da saúde? É transmitir o que a gente estuda, o que tem base científica e acolher o que essa família traz. Porque não adianta eu dizer tem que ser desse jeito. Não, vamos entender um jeito que é bom para os dois lados. Outra coisa que eu falo bastante, vi na rede social, isso acontece muito com meus pacientes. Eu vi na rede social, aí me encaminham um vídeo. Lu, é assim mesmo. E a gente diz, não, olha, por causa disso, por causa daquilo, não é. Então, assim, quando for procurar informações, mesmo, eu não tenho esse recurso de um pré-natal pediátrico, eu quero procurar informações, eu quero procurar conhecimento. Procurem fontes seguras. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um site, Sociedade Brasileira de Pediatria para Famílias. E aí tem várias dúvidas muito comuns sobre os cuidados do bebê, da criança mais velha, do adolescente. Então, procurem fonte segura, Sociedade Brasileira, Ministério da Saúde, né? O profissional, pergunta para o profissional, é isso mesmo, não é? E eu sempre digo assim, não é porque uma pessoa fala no Instagram, pode ser até eu, mas não é porque eu falei no Instagram que é uma verdade absoluta. Então, questionem, tem um profissional de confiança para descobrir se está certo, se está errado, procurem fontes seguras, porque isso vai ajudar muito no processo do maternar também. Luísa, a tua pesquisa de mestrado, aqui no nosso programa Saúde Materno-Infantil, vai nessa linha, né? Procura atender essa demanda de informação segura e confiável para as famílias sobre o pré-natal pediátrico. Conta para nós. Então, eu sinto muita falta, assim, do pré-natal pediátrico de amplo acesso. A gente tem uma minoria de pacientes que faz essa consulta e a gente vê como isso faz falta, como isso faz diferença. Às vezes no atendimento ali da primeira consulta, ali da primeira semana de vida, como certas coisas poderiam ter sido auxiliadas nesse processo se o pré-natal pediátrico tivesse sido feito. Então, claro, a gente não tem como oferecer consulta para todo mundo, mas a gente pode trazer fontes seguras de informação. Nas minhas pacientes eu sempre ofereço, né, eu encaminho um material online, mas a nossa ideia agora é elaborar um site que tenha vídeos, né, que as pessoas gostam de vídeos curtos sobre coisas do dia a dia. Colo vicia? Né? Como é que eu limpo o coto umbilical? Eu preciso conversar com o meu nenê? São perguntas do dia a dia que surgem, que são super importantes. E além disso, a gente vai desenvolver uma cartilha para entregar nas maternidades. Claro, é muita informação para alta e às vezes a gente ter aquele documento ali com a gente, ter acesso ao site, nunca vai substituir o profissional, mas pelo menos auxilia algumas mulheres que não tiveram esse acesso. Mulheres, famílias, enfim. Estando em casa, podem acessar a qualquer momento, né? Não necessariamente aguardar a consulta. Faço votos, Luísa, de que esse produto da tua pesquisa, da dissertação, alcance muitas famílias, né? Trazendo esse benefício que é tão importante do pré-natal pediátrico. Muito obrigada pela tua participação no programa de hoje. Foi muito bom. Tenho certeza que as famílias que nos acompanharam se beneficiaram também. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Então, a pediatra Luísa nos trouxe informações valiosas. E eu espero que todas as famílias que estão aguardando pela chegada de um bebê e nos acompanharam agora se sintam mais confiantes e esclarecidas. Lembrem-se de que a preparação é uma grande aliada para o início de uma vida saudável e que o suporte de profissionais como pediatras, enfermeiras, psicólogas, nutricionistas, obstetras é muito importante nesse caminho. A maternidade é repleta de desafios e descobertas e cada passo dado com cuidado, apoio e informação faz toda a diferença. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam hoje. Até o próximo Saúde em Foco.